E foi aí que eu comecei essa nova história, que foi olhar pra mim. Eu tava grande, gordinha, feliz porque eu comia lanche, eu comia pizza, eu tomava refri. E essa era a minha vida. O que eu quero comer eu vou lá e compro e como. E era todos os dias, não importa meu corpo. Até que chegou nessa hora e eu olhei pra mim. O quanto eu estava me machucando. Por estar gordinha? Não. Mas por não estar olhando para o principal, que é eu, que é o meu corpo, que é o que ele está falando comigo o tempo todo. E nesse momento eu me conectei com um aparelho. Esse aparelho mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas e continua mudando a vida de muitas pessoas. É um aparelho de eletroestímulos, né, eletroterapia. E nesse aparelho o resultado era fantástico, era mágico, era quântico. E eu comecei a atender amigas e amigas e amigas, e quando eu vi no porão da casa que eu morava, até aí eu já mudei mais umas 3 vezes, mas eu não contei, tá? Mas no porão da casa que eu morava, eu estava atendendo até 7 pessoas por dia. Primeiro eu comecei atendendo estética, né? Facial, corporal, tirar celulite, tirar gordura localizada, o gordinho do braço e blá, 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 blá. Fiz em mim e comecei a fazer nas pessoas, e uma começou a convidar outra e convidar outra, e quando eu vi, uou! Em 1 ano eu estava especialista nesse aparelho. E comecei a entender um pouquinho mais daí do corpo humano. Nesse contexto todo eu conheci uma pessoa muito especial, que está comigo até hoje, que é a minha alma gêmea aqui na Terra, que começou a me trazer o propósito de estudar, entender o que eu estava fazendo, porque eu só fazia. E quando eu trazia, a pessoa está com síndrome do túnel do carpo, a pessoa está com depressão, a pessoa está com artrose, artrite, não importa qual doença, qual manifestação física. Enquanto eu estava atendendo, ele estava estudando. E quando eu ia atender essa pessoa de novo, eu já sabia o que eu estava fazendo. E aí aquilo começou a... Mudei para dor. O atendimento desse aparelho, que era para estética, ele também é funcional, excelente para dor física, para inflamação, para qualquer coisa. E aí foi aonde eu me conectei ainda mais com o lance da dor, de conseguir ver uma pessoa travada, que não conseguia erguer o braço. Saí de lá fazendo assim, graças ao aparelho, graças a mim, e graças a essa pessoa que estava comigo, também estudando cada coisa. Sempre estudando. Nunca gostei de estudar. Minha avó ia para a escola na minha reunião, ela ficava vermelha, porque a professora falava que eu falava demais, não sei porquê, e que eu atrapalhava os outros, e eu só queria brincar. E eu não conseguia entender bolufas na escola. Passei de ano porque os professores eram legais, e eu sempre tive amigos que passavam a cola para mim muito bom, até na faculdade, né? Depois eu fiz a faculdade, teve uma amiga minha que eu conduzia a vida toda aí juntinho com ela sempre me ajudando. Na faculdade ela estava lá junto comigo e assim, eu agradeço muito aos anjos que passaram na minha vida para mim pegar aquele diploma. E nesses 8 anos que eu também estava trabalhando nessa empresa, eu fiz muitos cursos, porque a Vilma, ela não dá para explicar o que ela é. Ela tem mais de 200 cursos, mas 5 faculdades. O Carlos é autodidata. Então, assim, eu aprendi muito e eles focavam muito na gente estudar, né? Pagavam todos os cursos, tudo que vocês possam imaginar. PNL, liderança, vendas, tudo que vocês possam imaginar que aparecia, eles pagavam para a gente participar. Então, vivenciando tudo isso daí, cheguei no auge, comecei a atender as pessoas, fiquei feliz com o resultado, mas chegou de novo, tá, e aí, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atendendo uma pessoa por vez. E eu não conseguia trazer exatamente o que eu fazia, porque eu trazia psicologia junto, PNL, eu escutava, eu conversava, eu ia soltando cada parte do corpo que estava enrijecida. A pessoa trazia a doença que ela estava, então eu já sabia o que estava mais ou menos por trás daquilo. E foi aí que eu também cheguei no auge e eu e ele decidiu fazer assim,
Um ano, vamos viver. E a gente ia comprar um motorhome e ia viver. Sei lá o quê. Mas vamos viver, isso a gente já sabe, isso já sabe, isso já sabe. Ele era engenheiro antes, daí engenheiro civil, e resolveu largar tudo também para viver esse novo. O pai dele, a mãe dele são pessoas extremamente inteligentes, voltados para a área da saúde, só ele que foi engenheiro, o irmão também para a área da saúde. E nesse momento ele se conectou com toda a essência da família dele, né? Tudo aquilo que já estava guardadinho dentro dele. Então foi uma explosão. E daí eu e ele junto decidimos fazer um passeio por uma cidade, que é essa cidade que eu estou aqui, que é São Tomé das Letras, que é energética, que tem muita história. Se você for pesquisar por São Tomé das Letras, você vai ver que tem muita história em Minas Gerais. E quando a gente chegou aqui, a gente falou, vamos morar aqui? Porque a gente achou a cidade linda? Não, porque a gente falou, vamos morar lá. Resumindo, um mês depois, no dia 20/2 de 2020, a gente estava aqui em São Tomé, alugamos uma casa num lugar maravilhoso e viemos para cá. Já estava estudando desde 2018 teoria da conspiração e mais um monte de outras coisas para entender mesmo, porque nada fazia sentido com nada. Os cientistas falavam uma coisa, a igreja falava outra, a NASA falava outra. E quem que é essa galera toda que tá falando? Daí eu comecei, meu irmão chegou em mim e falou assim, Roane, e trouxe umas informações que me deixou com a pulga atrás da orelha. E nisso eu comecei a pesquisar outras coisas. Eu falei, por que os 3 reis magos que estiveram no nascimento de Jesus, por que os 3 reis magos olharam para o céu e uma estrela azul, Kashima, que foi indicar onde Jesus estava? Enquanto isso, toda a outra galera lá estava matando todas as crianças. Matando todas as crianças. E não acharam, com aquele exército enorme, não acharam Jesus. E os 3 reis magos, através da estrela, acharam Jesus. E o que os 3 reis magos deram para Jesus? Se eles são 3 reis, tem muito dinheiro. Se eles são reis, tem muita sabedoria. Mas são 3 reis magos. Ouro, incenso e mirra. Mas na minha religião isso passa adormecido. Na religião que eu tinha, que eu era conectada, que eu nasci e cresci. E não só nessa, tá? Em todas tem umas, mas tudo bem. Daí pra mim começou a fazer sentido. O ouro é o sol aqui na terra. Por isso que os reis usam a coroa de ouro com pedras, cristais. O que são os cristais aqui na terra? Qual é a vibração de um cristal? Hoje está muito mais acessível. Antigamente era tudo, né? Por que ele trouxe o incenso? Aquela fumaça que sobe, a sua oração que sobe. E mirra. Eles tratavam as pessoas, curavam com chá, com ervas, com óleos essenciais, que na época era outro tipo de coisa. Então eles trouxeram ouro, incenso e mirra, que era tudo que os reis magos poderiam trazer de melhor para Jesus. E aí começou a minha, vamos começar a se conectar e entender esse mundo. E chegando aqui em São Tomé foi perfeito, porque a gente chegou em São Tomé, começou a pandemia, a gente chegou em fevereiro, em março começou a pandemia, e aí fechou as portas de São Tomé e ficou por quase um ano fechada. O que vamos fazer em São Tomé? Vamos abrir um comércio? Vamos abrir um café? Vamos e não dava para fazer mais nada. Aí vem a próxima parte do vídeo.